No princípio absoluto de toda a existência, não havia céu, terra, mar ou qualquer forma de estrutura reconhecível pela consciência, pois tudo estava imerso no estado primordial, chamado caos. Não entendido como desordem comum, mas como uma condição anterior à própria possibilidade de distinção entre ser e não ser, um vazio vivo e infinito, no qual nenhuma lei física, nenhum conceito de tempo e nenhuma identidade poderiam ainda existir. E dentro dessa realidade indescritível, começaram a surgir lentamente as primeiras forças fundamentais que dariam origem ao cosmos, como se o próprio vazio não pudesse permanecer eternamente sem forma e começasse a gerar princípios essenciais de existência que ainda não eram deuses personalizados, mas sim fundamentos eternos que sustentariam toda a criação futura. Deste abismo primordial emergiram Gaia, a Terra, Não como um planeta físico, mas como uma entidade viva de estabilidade absoluta, que representava a base de toda a existência material futura, seguida por Tártaro, o abismo profundo, abaixo de todas as coisas, uma dimensão onde a ideia de profundidade se estendia até o infinito, sem jamais encontrar fim ou estrutura, e também Eros, a força primordial da atração e da união, não como amor emocional, mas como a energia essencial que obrigava todas as coisas a se conectarem e a formarem relações necessárias para que o universo pudesse evoluir além da sua forma inicial, fragmentada e silenciosa. Logo depois surgiram Nyx, a noite, envolta em uma escuridão consciente tão intensa que parecia possuir vontade própria e se movia como uma presença viva sobre o vazio. E Érebo, a personificação das trevas profundas que habitavam regiões ainda mais antigas que a própria luz. E da união entre esses dois princípios nasceram a Éter, a luz superior pura que preenchia os espaços celestes futuros com uma claridade divina ainda sem forma definida, e Hemera, o dia, cuja existência introduziu pela primeira vez a noção de alternância entre luz e escuridão, criando assim o primeiro ritmo fundamental do cosmos, que mais tarde seria interpretado como o nascimento simbólico do tempo. Enquanto essas forças primordiais estabeleciam o ciclo inicial da existência, Gaia, a grande mãe universal, começou a gerar por si mesma novas entidades, sem necessidade de união externa, revelando sua natureza criadora infinita ao dar origem a Urano, o céu estrelado que se estendia como uma cúpula infinita acima dela, estabelecendo pela primeira vez uma separação clara entre o acima e o abaixo no universo, e ao mesmo tempo criando as montanhas, formas selvagens e elevadas que emergiam como extensões de seu próprio corpo terrestre, e também, o mar primordial, uma vastidão líquida e instável que refletia a natureza mutável e imprevisível da criação em seus estágios iniciais. Com Urano cobrindo Gaia como um manto eterno de estrelas, o cosmos adquiriu sua primeira estrutura organizada, na qual céu e terra permaneciam unidos, mas também separados por uma tensão constante que definia a própria existência do mundo. E dessa união entre Gaia e Urano surgiriam então os Titãs, a primeira geração de seres divinos verdadeiramente organizados, destinados a governar este universo recém-formado e a iniciar o longo ciclo de poder, conflito e destino que moldaria toda a história mitológica futura, estabelecendo assim o alicerce de todas as tragédias, guerras e ascensões divinas que ainda estavam por vir no nascimento do mundo.
À medida que o cosmos recém-formado começava a adquirir forma e estabilidade sob a união primordial entre Gaia e Urano, a dinâmica entre essas duas entidades originais passou a se transformar lentamente em tensão estrutural, pois Urano, o céu estrelado que se estendia infinitamente acima de sua mãe Terra, começou a dominar o espaço cósmico com uma presença cada vez mais opressiva, não apenas como cobertura do mundo, mas como uma força consciente que pressionava Gaia continuamente, impedindo que seus filhos emergissem livremente e mantendo dentro dela aquilo que mais tarde seria conhecido como a primeira geração dos titãs, os Ciclopes e os Hecatônquiros, seres de poder colossal e aparência aterradora que Urano temia profundamente por considerá-los ameaças diretas à sua autoridade primordial sobre o universo em formação. Dentro desse contexto de crescente conflito entre criação e repressão, Gaia começou a sofrer sob o peso literal e simbólico de seus filhos aprisionados em seu interior, pois os Ciclopes, com seus únicos olhos flamejantes capazes de ver além da estrutura comum da realidade, e os Hecatônquiros, com seus 100 braços e 50 cabeças, representavam não apenas força bruta, mas também a multiplicidade descontrolada da criação divina. E Urano, incapaz de aceitar tais manifestações de poder que não podia controlar, decidiu selá-los nas profundezas do corpo de Gaia, causando uma dor contínua à própria Terra, que se tornou consciente de sua própria opressão. E dessa dor nasceu o desejo de vingança que começaria a moldar o destino de toda a linhagem divina futura. Enquanto isso, os titãs começaram a crescer dentro do mundo, como a primeira geração organizada de deuses primordiais, sendo 12 no total, 6 masculinos e 6 femininos, cada um representando forças fundamentais da existência, como Crono, o mais jovem e astuto entre eles, que começava a observar silenciosamente o sofrimento de sua mãe Gaia e a crueldade de Urano, enquanto outros como Oceano, Hiperion, Crio, Japeto e Céus representavam aspectos cósmicos como os rios que cercam o mundo, a luz solar primordial, a estrutura das constelações e a ordem invisível do universo. E entre as titânides estavam Theia, Reia, Temis, Mnemosine, Febe e Tétis, cada uma personificando conceitos como visão divina, maternidade futura, justiça universal, memória eterna, luz profética e a profundidade oceânica da criação. No entanto, o equilíbrio desse primeiro panteão ainda era instável, pois a dor de Gaia atingiu seu ponto máximo ao perceber que Urano não apenas aprisionava seus filhos mais monstruosos, mas também rejeitava a totalidade de sua própria criação. E assim, ela começou a conceber um plano de libertação e vingança, forjando dentro de si uma arma primordial, feita de pedra indestrutível, uma foice afiada como o próprio conceito de separação, que seria destinada a romper a união violenta entre céu e terra e restaurar a liberdade de seus filhos aprisionados, embora essa ação, inevitavelmente, desencadearia a primeira grande ruptura da ordem cósmica estabelecida. Quando Gaia revelou seu plano aos titãs, apenas Crono demonstrou coragem suficiente para aceitá-lo, enquanto os outros hesitaram diante da ideia de desafiar o próprio céu que os cobria. E assim, ele recebeu a foice primordial e aguardou o momento em que Urano desceria mais uma vez para unir-se a Gaia, como fazia regularmente na repetição cósmica que sustentava o mundo. E nesse instante de vulnerabilidade estrutural do universo, Crono realizou o ato decisivo ao atacar seu pai Urano e separá-lo violentamente de Gaia, provocando a primeira grande cisão entre céu e terra, um evento que redefiniria para sempre a ordem da existência e inauguraria o reinado dos titãs como nova força dominante do cosmos, em substituição à antiga autoridade celestial.
Após a brutal separação entre céu e terra provocada por Crono, com a foice forjada por Gaia, o universo entrou em um novo estado de instabilidade cósmica, pois o ato de cortar a união primordial entre Urano e Gaia não apenas libertou os titãs e as demais criaturas aprisionadas, mas também instaurou uma ruptura definitiva na ordem original da criação, fazendo com que o próprio céu se afastasse em dor e fúria, enquanto Urano, mutilado e derrotado, recuava para as alturas infinitas do cosmos, lançando uma maldição profética sobre Crono, declarando que, assim como ele havia derrubado seu pai, também seria um dia derrubado por um de seus próprios filhos, estabelecendo assim o primeiro ciclo inevitável de queda e sucessão que marcaria toda a mitologia futura, como uma lei inquebrável do destino divino. Com a ascensão de Crono ao poder, iniciou-se o reinado dos Titãs, um período no qual a estrutura do cosmos parecia finalmente estabilizada, sob uma nova ordem, embora essa estabilidade fosse apenas aparente, pois o medo da profecia lançada por Urano começou a corroer a mente de Crono, transformando sua autoridade em paranoia crescente, e embora ele fosse o mais astuto entre seus irmãos e aquele que havia libertado o mundo da tirania do céu, ele também carregava dentro de si a semente da mesma destruição que havia imposto ao seu pai, criando um ciclo psicológico de medo e poder que lentamente começaria a moldar suas decisões futuras como governante absoluto do universo recém-organizado. Enquanto isso, Gaia observava silenciosamente o desenvolvimento desse novo reinado, consciente de que a substituição de Urano por Crono não havia encerrado o ciclo de violência primordial, mas apenas o havia transferido para uma nova geração. E dessa percepção nasceu novamente a tensão entre criação e destruição, pois o universo ainda não havia encontrado equilíbrio verdadeiro, e os titãs, embora poderosos e organizados, carregavam em si as mesmas contradições fundamentais que haviam destruído a ordem anterior, especialmente porque Crono, apesar de seu papel libertador, começava a repetir a mesma lógica de repressão ao tentar controlar o próprio destino através do medo da profecia. Esse medo atingiu seu ponto máximo quando Crono tomou Rheia como esposa, iniciando uma nova linhagem divina que deveria assegurar a continuidade do poder titânico, mas, ao mesmo tempo, introduziria a possibilidade de sua destruição futura, pois cada filho nascido dessa união carregava potencialmente a realização da profecia de Urano. E assim, ao invés de celebrar a continuidade da vida divina, Crono passou a consumir seus próprios filhos no momento do nascimento, engolindo Héstia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon, numa tentativa desesperada de impedir a concretização de seu destino, transformando o próprio ato da criação em um ciclo de destruição interna e silenciosa dentro de seu próprio corpo. Rheia, devastada pela perda sucessiva de seus filhos, começou a perceber que a ordem estabelecida pelos titãs havia se tornado uma prisão ainda mais cruel do que a de Urano, pois agora a violência não vinha de fora, mas do próprio núcleo familiar divino. E assim, guiada por desespero e instinto de sobrevivência, ela decidiu esconder seu último filho, Zeus, em segredo na ilha de Creta, entregando a Crono uma pedra envolta em panos que ele engoliu sem perceber a substituição, acreditando ter eliminado mais uma ameaça ao seu reinado, enquanto Zeus crescia escondido sob proteção divina, destinado a se tornar o agente da próxima grande ruptura cósmica, que daria continuidade inevitável ao ciclo eterno de ascensão e queda entre pais e filhos no mundo dos deuses. Enquanto Zeus crescia em segredo na ilha de Creta, longe do olhar devorador de Crono, o universo dos titãs começava a apresentar fissuras invisíveis,
que anunciavam o colapso inevitável do regime estabelecido pelo medo. Pois, embora Crono acreditasse ter eliminado toda ameaça ao seu trono ao engolir seus próprios filhos, a própria natureza do destino divino já havia sido alterada pela sobrevivência oculta de Zeus, que era alimentado e protegido por forças antigas e discretas, incluindo ninfas, sacerdotes e criaturas sagradas, que garantiam que sua existência permanecesse escondida até o momento apropriado em que ele pudesse cumprir a profecia de destronar seu pai e libertar seus irmãos aprisionados no interior do próprio corpo de Crono. Durante esse período de crescimento silencioso, Zeus não apenas se desenvolveu fisicamente, mas também foi moldado por uma consciência crescente de seu papel no equilíbrio cósmico, pois, embora não conhecesse diretamente sua origem completa, ele era constantemente influenciado por forças primordiais como Gaia, que ainda observava o destino dos deuses com intenção estratégica, preparando o momento em que o ciclo de violência iniciado com Urano e continuado por Crono seria finalmente quebrado. E assim, o jovem deus foi treinado não apenas em força, mas também em astúcia e compreensão do mundo invisível, das leis divinas que governavam a sucessão do poder no universo. Enquanto isso, dentro do corpo de Crono, os deuses engolidos permaneciam em estado de prisão consciente, pois apesar de estarem confinados na escuridão interna de seu pai, eles não haviam sido destruídos, o que criava uma tensão interna no próprio governante dos titãs, como se ele carregasse dentro de si não apenas seus herdeiros, mas também a semente viva da sua própria destruição futura. E essa condição paradoxal transformava Crono em um ser dividido entre sua autoridade absoluta sobre o cosmos e o medo constante da realização da profecia, fazendo com que seu reinado, embora aparentemente estável, fosse na verdade sustentado por uma ansiedade permanente que corroía lentamente a própria base de seu poder. Rhea, por sua vez, não havia esquecido a dor de perder seus filhos. E sua decisão de esconder Zeus não era apenas um ato de proteção, mas também uma forma silenciosa de resistência contra o regime opressivo do próprio marido. Pois ela compreendia que o ciclo estabelecido por Urano e repetido por Crono não poderia continuar indefinidamente, sem levar à destruição completa da ordem divina. E assim, ao preservar Zeus em segredo, ela não apenas salvou uma vida, mas também preservou a possibilidade de uma nova estrutura cósmica que pudesse romper o padrão de violência entre gerações divinas. À medida que Zeus crescia até atingir maturidade, o destino começou a se aproximar do ponto de ruptura inevitável, pois ele foi conduzido por forças ocultas a compreender sua verdadeira identidade e o sofrimento de seus irmãos aprisionados. E essa revelação não veio como simples informação, mas como uma convocação existencial que o colocou diretamente em oposição ao reinado de Crono, preparando o cenário para o retorno do conflito primordial sob uma nova forma, onde não mais o céu contra a terra ou pai contra filho isoladamente, mas sim uma guerra total entre gerações divinas que redefiniria completamente a estrutura do cosmos e abriria caminho para o surgimento de uma nova ordem olímpica que substituiria definitivamente o domínio dos titãs. Quando o momento finalmente amadureceu dentro da ordem instável do reinado de Crono, Zeus deixou o isolamento de sua criação oculta em Creta e retornou ao mundo governado pelos titãs, já não como uma criança escondida pelo destino, mas como uma força consciente da própria função dentro do ciclo inevitável de sucessão divina, pois sua existência representava a confirmação viva da profecia que Crono havia tentado evitar ao devorar seus próprios filhos. E assim, o simples ato de sua sobrevivência já carregava em si a semente de uma guerra cósmica que não poderia mais ser evitada, apenas adiada,
até o ponto em que todas as forças primordiais se reorganizariam em dois blocos opostos, destinados ao confronto final pelo domínio do universo. Com a ajuda de antigas forças de sabedoria e engano, incluindo entidades associadas à astúcia primordial e à memória do mundo, Zeus conseguiu enganar Crono e forçá-lo a libertar os filhos que havia engolido, fazendo com que Héstia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon retornassem ao mundo na forma plenamente desenvolvida de deuses conscientes, carregando dentro de si não apenas o trauma de sua prisão, mas também a força acumulada da sua existência comprimida dentro do corpo de seu pai. E essa libertação não foi apenas um evento biológico ou mágico, mas sim uma ruptura estrutural na própria ordem cósmica estabelecida pelos titãs. Assim que os deuses libertos emergiram, o equilíbrio do cosmos começou a se deslocar rapidamente, pois cada um deles representava forças fundamentais que agora estavam livres para se reorganizar em oposição direta ao reinado de Crono e seus irmãos titânicos, criando assim dois grandes blocos de poder. De um lado, os titãs, representantes da antiga ordem primordial, baseada na autoridade do medo e da continuidade rígida do destino, e do outro, os futuros deuses olímpicos, representando uma nova forma de poder baseada na renovação, na divisão de funções e na possibilidade de transformação do próprio cosmos através da ação consciente dos deuses. Foi nesse contexto que se iniciou a preparação para a guerra, conhecida posteriormente como Titanomaquia, um conflito que não seria apenas uma disputa por poder, mas uma reconfiguração total da estrutura do universo, onde montanhas, mares e céus seriam usados como armas e campos de batalha, e onde cada lado representava não apenas indivíduos divinos, mas sistemas inteiros de existência em colisão direta, tornando inevitável que o próprio tecido da realidade fosse alterado conforme o confronto se intensificasse entre as forças antigas e as forças emergentes do novo mundo. Enquanto isso, Zeus começou a consolidar alianças fundamentais que definiriam o resultado desse conflito futuro, pois compreendia que a vitória contra os titãs não poderia ser alcançada apenas com força individual, mas exigiria a libertação de forças ainda mais antigas que haviam sido aprisionadas por Urano no início dos tempos. E assim, ele se preparou para descer às profundezas do mundo primordial para libertar os Ciclopes e os Hecatônquiros, seres de poder colossal que haviam sido esquecidos no abismo do Tártaro e que carregavam dentro de si a chave para a transformação definitiva do equilíbrio cósmico entre as forças que governavam o universo. Ao descerem aos domínios mais profundos do cosmos, Zeus e os futuros deuses olímpicos enfrentaram a região primordial, conhecida como Tártaro, não como um simples lugar de punição, mas como uma dimensão anterior à própria noção de espaço estruturado, onde a realidade parecia se dobrar sobre si mesma em camadas infinitas de escuridão e pressão existencial. E foi nesse ambiente absoluto de confinamento cósmico que estavam aprisionados os Ciclopes e os Hecatônquiros, seres antigos que haviam sido selados por Urano no início da criação, devido ao seu poder descomunal e à sua natureza caótica que desafiava qualquer forma de controle divino estabelecido na ordem primordial. A libertação dessas entidades não foi um ato simples, mas sim uma ruptura profunda no equilíbrio do universo, pois, ao serem liberados, os Ciclopes imediatamente reconheceram Zeus não como um governante, mas como uma força de transição destinada a redefinir a própria estrutura do poder divino. E como forma de aliança, concederam a ele as armas fundamentais que mudariam o destino da guerra futura, incluindo o raio, que se tornaria o símbolo máximo do poder olímpico.
enquanto aos seus irmãos foram entregues instrumentos igualmente decisivos que estabeleceriam a divisão funcional dos domínios cósmicos entre os deuses emergentes. Os hecatônqueros, por sua vez, não eram apenas guerreiros de força incomensurável, mas manifestações vivas da multiplicidade da criação primordial, capazes de levantar montanhas e alterar o terreno cósmico como se fosse simples matéria moldável, e ao se aliarem a Zeus, transformaram completamente o equilíbrio de poder entre os titãs e os futuros olímpicos, pois agora a guerra não seria apenas um confronto entre gerações divinas, mas um choque entre forças estruturais da própria realidade, onde cada golpe reverberaria através das fundações do cosmos recém-formado. Enquanto essas alianças se consolidavam, os titãs começaram a se reorganizar sob a liderança de Crono, que ainda carregava dentro de si o medo constante da profecia que havia tentado evitar desde o início de seu reinado. E assim, o campo de batalha começou a se formar, não apenas como um espaço físico, mas como uma manifestação direta da tensão entre passado e futuro, onde o domínio dos titãs representava a continuidade rígida da ordem antiga, enquanto o grupo de Zeus representava a possibilidade de transformação e ruptura do ciclo anterior de destruição entre gerações divinas. Quando finalmente os dois lados se prepararam para o confronto, o cosmos inteiro pareceu suspender seu ritmo natural, como se o próprio tempo aguardasse o resultado da guerra, que decidiria não apenas quem governaria o mundo, mas também qual tipo de existência seria possível dali em diante. E assim teve início a titanomaquia, um conflito que se estenderia por anos e que transformaria montanhas em armas, mares em campos de destruição, e o próprio céu em um espaço de colisão entre raios, forças primordiais e entidades divinas que lutavam não apenas por poder, mas pela definição final da estrutura da realidade. A guerra conhecida como titanomaquia não foi um conflito comum entre forças rivais, mas sim uma colisão total entre duas eras cósmicas que disputavam não apenas o domínio do universo, mas a própria definição do que o universo deveria ser. Pois, de um lado, estavam os titãs, liderados por Crono, representando a ordem antiga baseada na continuidade rígida do poder e no medo como instrumento de estabilidade. Enquanto, do outro lado, os deuses olímpicos, liderados por Zeus, representavam uma nova estrutura de existência baseada na divisão de poderes, na transformação constante e na possibilidade de mudança dentro da própria natureza do cosmos. O campo de batalha não estava restrito a uma única região, pois toda a estrutura da realidade se tornava palco do confronto, onde montanhas eram arrancadas de suas bases para serem lançadas como armas vivas. Mares se agitavam como extensões da fúria divina, e o próprio céu se fragmentava sob o impacto dos raios primordiais lançados por Zeus, criando uma atmosfera onde o conceito de espaço físico deixava de ser fixo e passava a ser moldado diretamente pela intensidade da luta entre entidades que existiam além das leis naturais que estavam sendo destruídas e recriadas simultaneamente. Durante esse conflito, os titãs demonstraram sua força primordial ao manipular aspectos fundamentais da existência, com oceanos alterando os fluxos do mundo, Hyperion intensificando a luz do cosmos e Crio sustentando estruturas celestes que permitiam a continuidade do campo de batalha, enquanto Crono lutava não apenas como um guerreiro, mas como uma entidade presa entre o desejo de manter o poder e o medo inevitável de sua própria queda, o que tornava seus movimentos cada vez mais desesperados, à medida que o equilíbrio da guerra começava lentamente a se inclinar contra sua antiga ordem. Zeus, por sua vez,
compreendia que a vitória não poderia ser alcançada apenas através da força direta, e por isso utilizava não apenas o poder dos raios, concedidos pelos ciclopes, mas também a estratégia e a reorganização das forças aliadas, coordenando Poseidon e Hades em papéis complementares dentro da estrutura do combate futuro, enquanto os hecatônquiros avançavam como forças imparáveis, capazes de alterar o próprio terreno cósmico, tornando impossível para os titãs manterem qualquer estabilidade defensiva diante da intensidade crescente do ataque olímpico. À medida que o conflito se prolongava, tornou-se evidente que o resultado da titanomaquia não seria decidido apenas pela força individual dos combatentes, mas pela capacidade de cada lado de impor uma nova ordem ao universo. E assim, o destino dos titãs começou a se selar lentamente dentro do próprio movimento da batalha, enquanto o mundo inteiro assistia, em nível cósmico, à substituição inevitável de uma era baseada no medo e na rigidez por outra fundada na divisão, na especialização e na possibilidade de transformação contínua da estrutura divina. À medida que a titanomaquia avançava para sua fase final, o próprio equilíbrio do cosmos começou a se deformar sob a intensidade do conflito, pois já não existia uma separação clara entre guerra e criação, e cada golpe desferido entre deuses e titãs não apenas destruía, mas também redefinia partes inteiras da realidade, fazendo com que montanhas surgissem ou desaparecessem, oceanos mudassem de curso e o próprio céu se tornasse instável como uma estrutura viva em colapso e reconstrução simultânea, revelando que o destino do universo estava sendo decidido não apenas pela vitória militar, mas pela capacidade de cada lado de impor sua visão de ordem ao próprio tecido da existência. Foi nesse estágio crítico da guerra que Zeus percebeu que a vitória dos Olímpicos ainda não estava garantida, pois os titãs, mesmo enfraquecidos, continuavam a resistir com uma força primordial que vinha diretamente das fundações mais antigas da criação. E Crono, consumido pela profecia que havia tentado evitar desde o início, lutava com uma fúria que não era apenas política ou militar, mas existencial, como se cada ataque fosse uma tentativa desesperada de negar o destino inevitável que já havia sido escrito no próprio nascimento do cosmos e confirmado pela sequência de eventos que começou com Urano e continuou através de sua própria ascensão ao poder. Diante dessa resistência, Zeus tomou uma decisão que redefiniria completamente o rumo da guerra, pois compreendeu que a força dos titãs não poderia ser superada apenas por poder direto, e assim ele desceu novamente ao Tártaro, não mais como um invasor, mas como um libertador estratégico, trazendo consigo a promessa de liberdade aos ciclopes e aos hecatônquiros, que haviam sido esquecidos nas profundezas mais antigas do universo. E ao serem libertos novamente, essas entidades antigas aceitaram seu papel no conflito final como agentes de transformação absoluta da estrutura cósmica. Os cíclopes reforçaram o poder de Zeus ao aperfeiçoar suas armas divinas, consolidando o raio como instrumento definitivo de julgamento cósmico, enquanto os hecatônquiros entraram na batalha como forças incomparáveis de destruição estrutural, capazes de alterar o terreno do próprio mundo em escala titânica, lançando blocos inteiros de montanhas contra os exércitos dos titãs e criando uma desorganização total nas linhas defensivas da antiga ordem, que começou a perder sua coesão diante da nova combinação de estratégia olímpica e força primordial recém-libertada. Com essa virada decisiva, a titanomaquia entrou em seu desfecho inevitável, pois Crono e os titãs já não lutavam pela vitória, mas pela preservação de uma ordem que estava sendo dissolvida pelo próprio fluxo do destino. E assim, um a um, foram sendo derrotados e selados no Tártaro.
não como simples punição, mas como um processo de reorganização do cosmos, onde a antiga estrutura precisava ser contida para que uma nova realidade pudesse emergir, marcando assim o fim definitivo da Era dos Titãs e o início da supremacia olímpica, sob a liderança de Zeus. Uma queda definitiva dos titãs e o selamento de suas forças no abismo do Tártaro. O cosmos entrou em um período de reorganização profunda, onde o antigo sistema baseado na autoridade rígida de Crono foi substituído por uma nova estrutura divina, liderada por Zeus. E essa transição não representou apenas uma mudança de governantes, mas uma reconfiguração completa da forma como o poder existia no universo, pois agora a realidade passava a ser dividida entre domínios especializados que permitiam uma distribuição mais complexa e dinâmica das forças cósmicas, substituindo a antiga centralização titânica por uma ordem olímpica baseada em equilíbrio funcional e hierarquia compartilhada. Zeus, como novo soberano do céu, estabeleceu seu domínio sobre o espaço aéreo e sobre todas as manifestações de tempestade, trovão e justiça divina, tornando-se não apenas o governante supremo, mas também a força reguladora que mantinha a estabilidade entre os diferentes domínios do mundo, enquanto Poseidon recebeu o domínio dos mares, assumindo o controle das águas profundas e das forças oceânicas que conectavam todas as terras do mundo. E Hades ficou responsável pelo submundo, governando o reino dos mortos com autoridade silenciosa, garantindo que o ciclo entre vida e morte permanecesse intacto dentro da nova ordem estabelecida pelos deuses olímpicos. Essa divisão não foi arbitrária, mas resultado de um acordo cósmico, baseado no sorteio simbólico das esferas de poder, onde cada irmão aceitou seu destino como parte de uma estrutura maior, que evitava o retorno ao caos anterior da guerra entre gerações divinas. E assim, o mundo passou a existir sob uma tríade de domínios interdependentes que, embora separados, formavam uma unidade funcional dentro da nova arquitetura do cosmos, garantindo que nenhuma força isolada pudesse novamente concentrar todo o poder como havia ocorrido nas eras anteriores de Urano e Crono. Enquanto isso, no plano terrestre, os deuses começaram a interagir mais diretamente com a criação, observando e influenciando o surgimento das primeiras civilizações humanas, que agora existiam sob a nova ordem olímpica, como seres limitados, mas capazes de construir culturas, cidades e narrativas que refletiam o impacto da presença divina em sua existência. E essa interação constante entre deuses e mortais daria origem a uma nova fase da mitologia, onde o conflito não seria mais apenas entre entidades cósmicas, mas também entre destinos humanos moldados por forças divinas invisíveis. Assim, com a consolidação do Olimpo como centro de poder, a Era dos Titãs chegou ao seu fim definitivo. Mas o universo não encontrou paz absoluta, pois a própria estrutura da nova ordem carregava em si as sementes de futuros conflitos, paixões e tragédias, garantindo que o ciclo de ascensão e queda, iniciado com Urano e Crono, continuaria a se manifestar em novas formas dentro da era dos deuses olímpicos e dos heróis que ainda estavam por surgir. Com a estrutura do Olimpo já firmemente estabelecida e os domínios do céu, dos mares e do submundo devidamente organizados sob a autoridade de Zeus, Poseidon e Hades, iniciou-se uma nova fase da existência divina, marcada não mais por guerras cósmicas de escala primordial, mas pela complexa interação entre deuses e o mundo dos mortais, onde o poder não se expressava apenas através da destruição ou criação do universo, mas também por meio da influência direta sobre destinos humanos, paixões, conflitos e civilizações emergentes que começavam a florescer sob o olhar constante das divindades olímpicas. Nesse novo contexto,
O Monte Olimpo tornou-se o centro simbólico e real da autoridade divina, não como uma fortaleza de guerra, como o antigo domínio dos titãs, mas como uma corte viva onde os deuses se reuniam para deliberar sobre o equilíbrio do mundo, cada um carregando suas próprias funções e responsabilidades dentro da ordem estabelecida, enquanto Zeus, sentado no topo da hierarquia celeste, exercia sua função não apenas como rei, mas como regulador final das disputas entre deuses, mortais e forças naturais que agora coexistiam dentro de um sistema mais organizado, porém ainda profundamente instável. Entretanto, mesmo sob essa nova ordem, as tensões antigas não desapareceram completamente, pois os próprios deuses carregavam dentro de si emoções, conflitos e desejos que frequentemente interferiam no equilíbrio do cosmos, fazendo com que o mundo mortal se tornasse um reflexo direto dessas disputas divinas, onde guerras, amores, traições e tragédias humanas eram frequentemente desencadeadas por intervenções invisíveis dos deuses que habitavam o Olimpo, mantendo assim viva a tradição de instabilidade que sempre caracterizou a história do universo desde o caos primordial. Foi também nesse período que surgiram os grandes heróis e linhagens semidivinas, filhos de deuses com mortais, que passaram a desempenhar papéis fundamentais na expansão da narrativa do mundo, realizando feitos extraordinários que conectavam o plano humano ao divino, e através deles, a mitologia se expandiu para além das guerras cósmicas, entrando em um ciclo onde o destino individual passou a ser tão importante quanto o destino do próprio universo, criando uma nova camada de complexidade na relação entre deuses e humanidade. Assim, o estabelecimento do Olimpo não representou o fim das tensões universais, mas apenas a transformação delas em novas formas de expressão, onde o poder divino passou a agir através da história humana, garantindo que o ciclo iniciado no caos, passando por Gaia, Urano e Crono, continuasse eternamente refletido em cada nova geração de deuses imortais, mantendo vivo o padrão inevitável de ascensão, conflito e transformação que define toda a mitologia grega até seus desdobramentos finais. À medida que a era dos deuses olímpicos se consolidava no topo do Monte Olimpo, o mundo inferior dos mortais começava a expandir suas próprias narrativas de grandeza e tragédia, dando origem a uma nova camada da mitologia, onde heróis nascidos da união entre divino e humano passaram a ocupar o centro dos acontecimentos. E entre esses heróis destacavam-se figuras como Perseu, Heracles, Teseu e Jasão, cujas histórias não eram apenas feitos isolados de coragem, mas manifestações diretas da presença contínua dos deuses na vida humana, transformando o destino dos homens em um reflexo fragmentado das disputas e paixões do próprio Olimpo. Perseu surgiu como o primeiro grande exemplo dessa nova geração de heróis, nascido de uma profecia que ameaçava o rei Acrísio e marcado desde o início pela intervenção direta de Zeus, que o concebeu através de uma união divina disfarçada, e ao longo de sua jornada enfrentou desafios que transcendiam a capacidade humana comum, incluindo a missão de decapitar a Górgona Medusa, tarefa que exigiu a intervenção direta de Atena e Hermes, que forneceram ferramentas divinas como o escudo reflexivo e as sandálias aladas, demonstrando que mesmo os feitos heróicos mais humanos estavam profundamente ligados ao suporte e ao interesse dos deuses. Da mesma forma, Heracles representou o ápice da força física e da tragédia existencial dentro da condição heróica, pois embora fosse filho de Zeus e dotado de uma força incomparável, foi perseguido desde o nascimento pela ira de Hera, que transformou sua vida em uma sequência interminável de provações conhecidas como os 12 Trabalhos, onde ele enfrentou criaturas impossíveis como o leão de Nemeia, a hidra de Lerna e o Cérbero do submundo,
realizando feitos que não apenas testaram sua força, mas também redefiniram os limites entre humanidade e divindade através do sofrimento contínuo e da resistência extrema. Teseu, por outro lado, representou o aspecto político e civilizador da heroização, pois suas aventuras não estavam restritas apenas à luta contra monstros, mas também à organização de cidades e à construção de ordem social, como no caso de sua jornada ao labirinto de Creta para derrotar o Minotauro com a ajuda de Ariadne, simbolizando a vitória da razão e da astúcia sobre o caos primitivo representado pela criatura, ao mesmo tempo em que sua história refletia as complexidades morais e políticas da liderança humana sob influência divina. Razão e os Argonautas, por sua vez, expandiram o alcance da narrativa heróica para o campo da exploração e da conquista, ao embarcarem na busca pelo Velocino de Ouro em uma jornada que reuniu diversos heróis em uma mesma missão, demonstrando que a nova era mitológica não era mais centrada em conflitos cósmicos, mas sim em expedições coletivas, onde o destino era moldado por alianças, traições e intervenções divinas constantes, consolidando assim a transição definitiva da mitologia grega para um universo onde deuses imortais coexistiam em um ciclo contínuo de interação e transformação. Na última grande camada da narrativa mitológica, quando a Era dos Heróis já havia atingido seu ápice e começava lentamente a se dissolver na memória coletiva dos homens, surgiram os grandes ciclos trágicos que marcaram definitivamente a relação entre destino, profecia e ação humana, sendo o mais emblemático deles o ciclo de Tebas, onde a família de Cadmo carregava desde sua origem uma maldição silenciosa que atravessava gerações como uma sombra inevitável, transformando cada tentativa de ordem em um novo capítulo de destruição inevitável. Essa linhagem atingiu seu ponto culminante na história de Édipo, cuja existência foi determinada antes mesmo de seu nascimento por uma profecia que afirmava que ele mataria o próprio pai e se uniria à própria mãe, levando seu pai, Laio, a tentar escapar do destino ao abandoná-lo, sem perceber que esse próprio ato de fuga seria o mecanismo pelo qual a profecia se realizaria, pois ao crescer longe de sua origem verdadeira, Édipo acabou cruzando o caminho de Laio em um encontro fatal que marcou o início da realização inevitável do destino que ambos tentavam evitar. Ao chegar a Tebas, Édipo encontrou a cidade assolada pela Esfinge, uma criatura que impunha um enigma mortal a todos os viajantes. E ao resolver o enigma através da lógica humana, ele não apenas salvou a cidade, mas também foi recompensado com o trono e o casamento com a rainha Jocasta, sem saber que havia acabado de completar a segunda parte da profecia que definia sua existência, consolidando assim a tragédia em sua forma mais pura, onde conhecimento e ignorância coexistem como forças que conduzem inevitavelmente ao desastre. Quando a verdade finalmente emergiu através da investigação gradual dos acontecimentos, a revelação não trouxe libertação, mas destruição. Pois Édipo descobriu que havia cumprido exatamente o destino que tentara evitar desde o início de sua vida, e Jocasta, incapaz de suportar a realidade do que havia acontecido, encerrou sua própria vida, enquanto Édipo, consumido pela compreensão total de sua condição, destruiu sua própria visão como forma de punição e exílio autoimposto, tornando-se um símbolo eterno da impossibilidade de escapar ao destino dentro da ordem mitológica grega. Paralelamente a esses eventos trágicos, o mundo grego também foi consumido pela maior guerra da tradição heróica, a Guerra de Troia, desencadeada pelo julgamento de Paris e pela disputa entre as deusas Hera, Atena e Afrodite, que culminou no rapto de Helena
e na mobilização de todas as forças gregas contra a cidade de Troia, reunindo heróis como Aquiles, Odisseu e Heitor, em um conflito que representou o encerramento simbólico da era heróica, pois ali se concentrou toda a violência, glória e tragédia acumuladas desde o início da intervenção dos deuses na vida humana, encerrando assim o ciclo mitológico com uma guerra que uniu destino, orgulho e destruição em sua forma mais absoluta.